indagações batem na mente das pessoas e uma delas é: por que que o ser humano é mau? Por que que as pessoas desejam a queda do seu semelhante? Por que acompanhando os meios de comunicação, temos tomado conhecimento de tanta barbaridade, de tanta crueldade de um ser humano para com o seu semelhante? Às vezes, nós achamos que o homem, um ser inteligente, racional, é pior do que um animal. Eu já ouvi alguém dizer que determinada pessoa, pelos seus atos, pelas suas práticas, é um animal. Realmente existem muitas ações de crueldade, de perversidade, e a lei da sobrevivência é cruel. O materialismo, o capitalismo é opressor, e aquelas pessoas que são dominadas pelo sentimento de egoísmo, de só querer o seu bem-estar em detrimento dos demais, dos outros, essas pessoas que são dominadas por este sentimento são capazes de fazer qualquer coisa para defender os seus interesses. Mas eu analiso e vejo que, comparado aos dias atuais, apesar dos pesares, as coisas têm melhorado muito. Quando você retrocede na história da humanidade e começa a ler livros de histórias gerais das guerras antigas, dos povos e das nações da antiguidade, e a Bíblia, ela nos traz lampejos a respeito do comportamento humano das nações gentílicas em se chocarem em guerras uma contra as outras. A conclusão que nós chegamos é que, digo mais uma vez, apesar dos pesares, a coisa está muito melhor, porque desde a queda do homem e ali na primeira família, você já percebe que a crueldade, a perversidade, ela entrou e dominou o coração dos humanos quando um irmão, por inveja, matou seu próprio irmão. E ali começa uma luta do homem contra o seu semelhante. Eu diria que Deus, olhando esse comportamento da história dos seres humanos, se não fosse a sua bondade, a sua misericórdia, a sua benevolência, ele já teria destruído tudo. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser honestos em vermos, enxergarmos e sentirmos que Deus é muito paciente, que Deus é muito benevolente. Quando Ele está acima de todos, expressa a sua bondade, a sua generosidade para com todos. Enquanto isso, Ele deseja que nós, seres humanos, o nosso relacionamento uns com os outros, sejamos generosos uns com os outros, e a coisa acontece o contrário. Se fosse Deus, como ser humano, já teria destruído o planeta Terra. Mas aí nós enxergamos a sua soberania e as suas qualidades pessoais de generosidade, de bondade, de amor, quando Ele providencia os meios para trazer mais benefícios para a humanidade. E através dos profetas, e aí eu citaria o profeta Isaías e o profeta Jeremias, que profetizaram a manifesta bondade de Deus na promessa de que Ele enviaria uma pessoa especial, que tomaria a forma humana. E aí, o homem, por mais inteligente que seja, não tem condições de calcular a preciosidade e o resultado benéfico que nos trouxe essa pessoa especial que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o classificou de renovo.
Estou dando esta introdução, mostrando as qualidades desumanas dos humanos, para lhe mostrar as modificações benéficas a vinda do renovo de Deus produziu para toda a humanidade. Se os homens, se os humanos compreendessem o valor expressivo da manifestação do renovo de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, ele produziu com o sacrifício de si mesmo para o bem da humanidade. Eu digo com todas as letras maiúsculas que o Senhor Jesus, se ele não tivesse vindo, se humanizado, pagado o preço pela humanidade, Deus já teria destruído o planeta Terra. Não teríamos mais nome de humanidade. Mas eu vejo, e as Escrituras revelam, o grande valor da vinda do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de refletir com você este momento, esses minutos em que nós temos a oportunidade de transmitir o pensamento de Deus pela interpretação bíblica, falando desse tema que comumente não escutamos nem na igreja, nem nos programas de emissoras, mas Deus colocou no meu coração a falar um pouco, alguns minutos, refletir com você sobre a vinda, a manifestação desse rebento, desse renovo. E eu convido a você a nós lermos o profeta Isaías, capítulo 11, o versículo 1, que assim nos diz a palavra do nosso Deus. Porque brotará um renovo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Amados irmãos, queridas irmãs, diletos ouvintes, preciosos ouvintes do nosso programa, veja que quando o profeta Isaías, ele viveu e escreveu estas palavras eternas, a humanidade estava no verdadeiro caos. A própria nação de Israel, os judeus, a nação escolhida, estava fora dos planos do Senhor. O povo, na sua rebelião, na sua apostasia, não somente os judeus, mas principalmente os gentios, eles davam as costas para aquele que sempre apresentou para a humanidade, para os seres humanos, a sua bondade, a sua benevolência, a sua generosidade. E Deus poderia, com a sua onipotência, com a sua força, com o seu braço forte, destruir a humanidade através da própria natureza, com saraivas, com terremotos, com maremotos, colocando em choque os elementos do universo, como planetas, cometas, porque eu diria que se Deus der uma ordem, apenas uma ordem e uma palavra dele e uma determinação dele, ele faz com que se choque a Terra com a Lua, enfim, com os planetas, e o caos será total. Mas voltando à época do profeta Isaías, quando foi usado por Deus, o Senhor, mesmo olhando a perversidade dos seres humanos, mesmo vendo com seus próprios olhos um comportamento cruel de nações contra nações, dentro dos próprios países, guerras civis, onde as pessoas de maneira perversa e cruel se matavam umas às outras, Deus mostra uma luz. Eu fico comovido a cada momento em que a minha mente é bombardeada com esta generosidade de Deus. Ele estende uma mão amiga, mostrando uma saída, trazendo uma promessa de bem-estar, onde Deus, através
desta palavra escriturística mostrava para todos nós que em meio ao caos da humanidade, ele mostrava no fim deste túnel uma luz e dizia que nesse vazio ele faria brotar alguém especial. Ele ia surgir, a qualquer momento ele chegaria, e foi justamente o que aconteceu anos depois, mais ou menos 700 anos depois. Deus dá esse renovo, esse rebento, o Senhor Jesus, um homem bom, que conforme a palavra de Deus, ele que ia por toda parte, fazendo bem a todos e ajudando a todos os oprimidos, e dizendo que ele próprio era o alívio para os cansados e oprimidos. E meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, eu gostaria de, neste momento, abrir a mente das pessoas e o coração das pessoas, a fim de lhes fazerem compreender o valor supremo, o valor incalculável, o valor ímpar da vinda gloriosa do Senhor Jesus, não somente para nós que somos os cristãos. Não pense que apenas eu que sou um seguidor do Senhor Jesus, uma pessoa que fui transformada pelo poder do Evangelho, você também, não pense que só nós fomos beneficiados com a vinda do Senhor Jesus. Todos, de um modo geral, foram beneficiados com a vinda do Senhor Jesus. E o mesmo profeta Isaías, no seu capítulo 4, e o versículo de número 2, a promessa para a dispensação, com a chegada deste renovo, o Senhor Jesus, a promessa de Deus. Eu gostaria que você conferisse na Bíblia, e eu fiquei muito feliz sexta-feira, quando um evangelista da nossa igreja me dizia: o irmão Francisco, é Bíblia pura. O nosso esforço é para transmitir o nosso comentário, a nossa meditação, conforme a Bíblia. Nos baseamos naquilo que tem escrito na Bíblia e aí transmitimos o nosso pensamento. Tudo conforme o pensamento de Deus. Eu sou apenas um intérprete daquilo que está nas Escrituras. E o profeta Isaías, repetindo, capítulo 4 e o versículo 2. Através desse renovo, que é o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, o Senhor Jesus, Deus traria um tempo de abundância, um tempo de bem-estar para todos, para toda a humanidade. E quando você conhece a história da humanidade antes da vinda do Senhor Jesus, verdadeiras catástrofes aconteceram. O mundo da antiguidade foi destruído através de um dilúvio. Secas terríveis aconteciam naquelas épocas passadas. Epidemias terríveis aconteciam, de nação inteira ser devastada com as epidemias, com as enfermidades, com doenças que apareciam. Pessoas eram destruídas pela natureza, por furacões, por coisas terríveis, prejuízos. E a vinda do Senhor Jesus ampliou a inteligência dos humanos, dos seres humanos. Por isso que eu repito mais uma vez, os efeitos da vinda do Senhor Jesus foram em todos os aspectos. Hoje os cientistas são beneficiados, a própria ciência desenvolveu, porque a promessa era de abundância, de bem-estar. Se nós desfrutamos todo esse bem-estar dos últimos dias, é porque a vinda de Cristo beneficiou a humanidade em todos os aspectos. Veja que muitas secas aconteciam naquela época. Hoje tem secas, mas Deus iluminou os cientistas, Deus iluminou a própria ciência, porque os teólogos, eles afirmam que o verbo de Deus
e aparece, não é só na igreja, mas em todos os aspectos da humanidade, da sociedade. Lá está o dedo de Cristo abençoando, porque a vinda de Cristo não foi para amaldiçoar a humanidade, a manifestação de Cristo não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse beneficiado através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, e esse tempo favorável que nós temos hoje foi por causa da vinda de Cristo. Já o profeta Jeremias, no capítulo 35 e o versículo de número 15, diz que a manifestação deste renovo de Deus foi para praticar justiça, porque Ele é a justiça do seu povo. E aqui eu diria, para você, meu irmão, minha irmã, que tem feito alguma coisa, grande ou pequena, importante ou menos importante, em prol do reino de Deus, você vai receber o seu galardão, porque Cristo veio para praticar justiça. E eu diria que até mesmo o homem natural deste mundo, desta sociedade, que faz o bem, que faz o que é certo, que faz o que é correto, mesmo que ele não seja praticante da religião como nós somos, mas se ele é uma pessoa correta, uma pessoa certa nos seus procedimentos, ele é recompensado pela justiça de Cristo Jesus, porque ele é justo com todos. Quero ativar a tua memória, meu irmão, minha irmã. Você que tem sido injustiçada pelas pessoas, até mesmo lá dentro da sua igreja, mas se você tem levantado as suas mãos, se você tem usado a sua voz para benefício da igreja, para o bem-estar da igreja, para tomar uma posição de honrar o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus, um dia ele se levantará como tua justiça para entregar nas tuas mãos a tua recompensa, o teu salário. A manifestação do Senhor Jesus, o renovo, foi para trazer justiça. Não pense que somente quando você chegar lá no tribunal da recompensa, é que você vai receber o seu galardão por tudo que você fez aqui na terra em prol do reino de Deus. Sejam coisas grandes, repito, ou coisas pequenas. Eu já falei outras vezes, vou repetir mais uma vez. Se nós temos recebido pouco da parte do Senhor Jesus, não é que Ele seja injusto conosco. Não, senhor, não, senhora. É porque temos feito pouco. Eu convido a mim mesmo, eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a nos dedicarmos mais às coisas relacionadas, direcionadas ao reino de Deus. Porque assim procedendo, as mãos divinas estarão estendidas para nos abençoar muito mais do que nós temos sido abençoados. Eu já passei muita coisa na minha vida, já passei muita contrariedade, já passei muita luta, já passei perseguição, porque sou um cristão, porque sou seguidor do Senhor Jesus. Mas não se pode comparar o que eu já passei com coisas magníficas, extraordinárias que o Senhor Jesus tem realizado e feito em meu favor. Mas eu quero finalizar o nosso comentário, a nossa meditação, a nossa reflexão, falando ainda que este renovo, ele veio, ele se manifestou, conforme Jeremias 23:5, esse renovo veio para reinar. O maior governante não é o presidente dos Estados Unidos da América. O maior governante não é o nosso presidente da República. O maior governante não é o presidente lá do Japão, de outras nações. Não, senhor, não, senhora. O maior governante
quem domina, quem reina em toda a humanidade é Cristo Jesus, porque Ele, como renovo, Ele veio para dominar, para governar, Ele veio para reinar em todas as nações do mundo, em todos os continentes. Tem lá um súdito do reino de Deus. Tem alguém que na realidade, na verdade, serve ao Senhor Jesus. E eu diria que o nosso Brasil, quem reina no nosso Brasil é o Senhor Jesus. Ele reina em todos os estados, Ele reina em todas as esferas. Hoje, onde você chegar, na Caixa Econômica do Brasil, no Banco do Brasil, em qualquer órgão do governo, municipal, estadual ou federal, tem lá um representante de Deus. Cristo está com o seu dedo, através de um representante, de uma testemunha sua, em todas as repartições, em todas as lojas, nos comércios, em todas as indústrias. Lá tem alguém representante do reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso porque o renovo de Deus veio para dominar, veio para reinar. Hoje nós encontramos deputados federais, senadores, ministros. Hoje nós encontramos todas as classes sociais, pessoas que representam legitimamente o reino de Deus e com todas as suas forças defende o seu dominador, o seu governador universal, Cristo Jesus, nosso Senhor. Realidades puras. A vinda do renovo de Deus, biblicamente falando, Isaías 4:2. Ele veio para trazer bem-estar à humanidade. Jeremias 35:15. Ele veio para praticar justiça ao seu povo. Jeremias 23:5. Ele veio para reinar. E a maior demonstração desse reino universal de Cristo Jesus será dada para todos quando Ele pessoalmente implantará durante 1000 anos aqui na terra o seu reino milenial. Eu quero ser, quem sabe, um ministro, um secretário do reino de Cristo Jesus aqui na terra, um embaixador, quem sabe um senador, quem sabe um deputado federal, um vereador, um administrador, um gestor, fazendo parte desse reino milenial de Cristo Jesus, que será uma realidade plena e não vai demorar. Ele vai mostrar na prática, na vida de toda a humanidade, que Ele é o renovo que domina, o renovo que veio para reinar, o renovo que governa, que venceu e que nos faz mais do que vencedores.